Bom dia, boa noite, boa tarde, Marco Matheus na área e vamos explicar aqui a mecânica do método escrita reversa. Como que você vai escrever seu roteiro em 7 dias, como que a gente organizou o nosso método, tá? Então é muito simples. O nosso treinamento, ele vai começar primeiro com a apresentação do treinamento e com a mecânica, com a apresentação da mecânica do método, que no caso é esse vídeo que você está assistindo agora. Então, primeiro entraremos com os fundamentos da história, onde vamos ensinar de maneira prática e rápida os principais fundamentos que você precisa entender para escrever um roteiro de cinema, ok? Dito isso, é hora de criar o nosso roteiro em si, certo? Como você pode ver, nosso método é dividido em 7 dias, onde você vai cumprir cada um dos passos na ordem que eu aqui exponho, para que você possa, passo a passo, realizar o seu roteiro. Então, no primeiro dia, nós vamos criar os eventos capitais. O que são os eventos capitais? Os eventos capitais são os eventos mais importantes de uma história, ou seja, o incidente incitante, o plot twist, a crise e o clímax. São esses os eventos capitais que iremos criar no primeiro dia, certo? Então, você vai ter a primeira aula falando da storyline, a segunda aula te ensinando a fazer o clímax, a terceira aula a crise e a quarta aula do dia fazer o plot twist, ok? São aulas rápidas que vão de 15 minutos a no máximo 30 minutos, mas são aulas densas e bem aprofundadas no ensino. Vamos para o segundo dia, o dia 2, que é onde você vai aprender o restante dos eventos, ou seja, os eventos complementares. O que são os eventos complementares? Os eventos complementares são todos esses outros eventos aqui, que não necessariamente são os principais que você fez no dia anterior. Beleza, completando os eventos complementares que você vai executar no segundo dia, a gente vai para o terceiro dia do método escrita reversa. No terceiro dia, você vai otimizar esses eventos, depois vamos criar o argumento. O que é o argumento? O argumento, ele é nada mais, nada menos que a sua história em formato de prosa, a sua história escrita como se fosse mais agradável para as pessoas ouvirem. Então você exige uma maneira mais agradável de contar, porque se você quer que as pessoas conheçam a sua história, você vai mostrar o argumento. Por quê? Porque a escaleta, ela é um elemento um tanto quanto técnico. As pessoas não necessariamente vão conseguir entender a história por meio da escaleta, certo? Então você vai ter o argumento. Então o argumento é o que nós vamos desenvolver no terceiro dia. Vale lembrar que você vai ter disponível para estudo o argumento do nosso longa Horizonte Sem Fim, para que você possa usar como referência e estudar, tá? Então o argumento seria mais ou menos o seu roteiro aqui escrito em 5, 6, 7 páginas, um pouco mais, um pouco menos, depende do tanto de detalhes que você agregar. E esse aqui é o terceiro dia, tá? No quarto, no quinto e no sexto dia será a escrita de roteiro de fato, ok? É nada mais, nada menos que um documento onde você mapeia a sua história para a linguagem de cinema, certo? É basicamente aquele seu argumento escrito em formato de cenas. Utilizaremos aqui a diagramação de Master Scenes, onde cada página de roteiro representa 1 minuto de filme, certo? Então, esse aqui é um roteiro que vocês terão acesso aqui no nosso treinamento, que vocês poderão novamente usar como referência para o estudo e para a construção do roteiro de vocês. Para o módulo de roteiro, que você vai executar nos últimos 4 dias do método, nós vamos ter aulas ensinando a diagramação, ensinando a escrita, como que você vai
partir do argumento para o roteiro, como você vai escrever os diálogos, como você vai escrever cenas cinematográficas e como você vai registrar o seu roteiro. E, por fim, você também terá o roteiro do Horizonte Sem Fim para que você possa ter como material de estudo, que é esse roteiro aqui, certo? Então, se você seguir o método, seguindo o passo a passo, você terá o seu roteiro pronto ao fim de 7 dias, tá? Vale lembrar que aqui não estamos falando de um roteiro mal feito, de um roteiro feito nas pressas, nada disso. Aqui nós estamos falando de um roteiro profissional feito a partir da estrutura milenar dos 3 atos, ou seja, toda essa estrutura que eu ensino aqui para você escrever o seu roteiro não foi uma estrutura inventada por mim, é uma estrutura que é natural da arte de se contar histórias, ou seja, todo bom contador de histórias vai usar a estrutura dos 3 atos, ainda que de maneira intuitiva, ainda que de sem querer. Ou seja, a estrutura dos 3 atos não é um sistema que foi inventado por alguém. Não. É simplesmente orgânico da arte de contar histórias. Se uma pessoa começar a contar histórias na China, se uma pessoa começar a contar histórias na América, de maneira intuitiva, essa pessoa automaticamente vai contar a história na estrutura dos 3 atos, ok? Então, a grande diferencial do nosso método, além de ser um método extremamente prático, fácil, direto ao ponto, é que o nosso método, ele não é um modismo, ele é uma maneira atemporal de contar histórias. Ou seja, esse método aqui, ele vale hoje e ele vai valer daqui 1000 anos, porque aqui eu só trabalho com princípios universais e atemporais da natureza humana e da arte de contar histórias. Então, esse é um processo que não segue nenhum tipo de modismo, nenhuma formulinha barata. Isso aqui não é fórmula. Isso aqui é um planejamento, é uma inteligência de criação de histórias. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Método Escrita Reversa. Bons estudos e te vejo na próxima aula.